Para o primeiro vídeo do canal, eu achei importante abordar o tema de adição ou subtração entre frações. A maioria de nós, quando temos o primeiro contato com as frações lá no Fundamental 1 ou 2, a gente aprende que soma de frações com o mesmo denominador, basta manter o denominador, né? No caso aqui o denominador é 2, e somar os numeradores. 1 mais 3 vai ser 4. O resultado disso daqui vai ser 2. Certo? E quando os denominadores são diferentes, a gente aprende que é necessário tirar o MMC entre eles dois, que seria o menor múltiplo comum entre eles dois. No caso aqui, o MMC entre 5 e 2 será 10, né? O menor múltiplo comum entre 5 e 2 será 10. E a gente utiliza aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. No caso aqui, o MMC, a gente divide pelo de baixo, no caso 5, e multiplica por 2. 10 dividido por 5, 2 vezes 2, 4. E aqui a gente divide por 2, 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. Mais 5. A gente vai ter 9 décimos. Só que o MMC ele se torna uma ferramenta insuficiente para a gente somar frações quando nós temos uma fração que não é possível calcular o MMC. No caso aqui, quando a gente tem uma fração com formato 1 sobre x mais 2 sobre 3, como a gente vai tirar o MMC de x e 3 uma vez que a gente não sabe o valor de x? Né? Não é possível já trabalhar com o MMC nesse caso. Então, o que fazer para igualar os denominadores? A gente primeiro precisa saber de duas regrinhas, duas propriedades que essa operação de soma ou subtração fornece para a gente. Qualquer número, eu vou chamar esse qualquer número de A, qualquer número vezes 1 vai ser igual a ele mesmo, vai ser igual a esse número qualquer. E um número qualquer dividido por ele mesmo vai ser igual a 1. Certo? A gente tem aqui essas duas propriedades que sempre vão funcionar. Coloquei a letra aí para dizer que eu posso colocar qualquer número. Sabendo disso daqui, a gente já tem uma ferramenta a mais, a gente já tem um conhecimento a mais para poder resolver esse tipo de problema. No caso aqui eu vou repetir essa soma aqui, 1 sobre x mais 2 terços. Vamos primeiro saber do seguinte, se eu multiplicar 1 sobre x por 1, eu não vou alterar essa fração, certo? Só que eu percebi aqui que o 1 ele pode ser escrito de outra forma. Eu posso escrever o 1 como a razão de um número por ele mesmo, né? Como escrever o 1 a partir de uma fração. Só que eu preciso escolher um número conveniente. Eu vejo que na outra fração, na outra parcela aqui de 2 terços, tem um 3 embaixo, tem um 3 no denominador. Então, eu vou fazer aparecer um 3 aqui também. Eu vou multiplicar essa fração por 3 sobre 3, certo? E eu preciso o quê? Aqui eu tenho 3 vezes x, né? No caso aqui é x vezes 3. E eu vou querer que do outro lado, a outra parcela, também apareça um x vezes 3. Nota que eu não estou alterando a minha fração, eu estou multiplicando ela por 1, só que 1 escrito de uma maneira conveniente para mim. Nesse caso aqui, eu vou ter 3 sobre 3x, né, mais 2x sobre 3x. Nota, eu não alterei a minha fração, apenas escrevi ela de uma maneira conveniente. Não precisei utilizar o MMC para poder igualar os denominadores. Nota, os denominadores são iguais, né? E eu posso já juntar. Então, vai ficar 3x sobre 3 mais 2x. Certo? E a partir daí já não tem muito o que fazer. Eu já juntei a fração no mesmo denominador. Eu vou colocar a propriedade, eu vou colocar escrito de forma mais genérica, né, para sempre estar utilizando essas duas propriedadezinhas aqui, que a gente sabe que pode reescrever um de outra forma e que qualquer número multiplicado por 1 é esse mesmo número, esse número não altera. Eu percebi que os alunos do ensino médio não sabem
como utilizar essas duas propriedades. E são propriedades que salvam a gente numa questão de vestibular, que eu já vi na FUVEST e Unicamp, ou cobrando soma de frações onde o denominador não era um número, né? Era uma letra, um termo genérico. Mas é isso, então. Eu agradeço para quem assistiu. Se possível, deixa um like e se inscreve no canal para ajudar a crescer. Tchau, tchau.